A coletânea que o leitor tem em suas mãos tem suas origens mais remotas numa conversa informal que tive com o economista Glauco Nader no começo de 2022. Nela, é, nela, nela, ele apontou a seu modo o que avaliava ser um problema nos estudos realizados na Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras: a concentração num dos lados de uma contradição central do capital, que é a produção concomitante de riqueza e pobreza. No seu entender, em poucas palavras, tratávamos muito da criação de pobreza e pouco da criação de riqueza na região. O comentário arguto subsidiou instigante conversa com o professor Anderson de Mello sobre a importância do Sindipetro para a região. Inspirou ainda a realização do ciclo de debates Desempenho Socioeconômico e Lutas Sociais em Macaé e Rio das Ostras, 2003-2016, constituído de uma série de lives realizadas no canal do YouTube do Grupo de Estudos Marxistas da Realidade Brasileira da UF Rio das Ostras, no segundo semestre daquele ano. O ciclo de debates inclui o próprio Glauco Nader, falando de economia petrolífera em Macaé, a professora Nelma Ferreira, falando de política e gestão pública, o professor Matheus Tomás da Silva, abordando movimentos sociais e questão ambiental em Macaé, e o professor Anderson Silva, discorrendo sobre as questões social e demográfica. Nesse mesmo período, apresentei, junto com o professor Juan Retana Jimenez, o projeto de pesquisa Rio das Ostras durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010, desempenho econômico e indicadores sociodemográficos, previsto para durar 2 anos. O projeto passou por alguns percalços dos mais variados tipos e seus objetivos revelaram-se ambiciosos demais para as forças de que dispunhamos. 2 dos problemas merecem menção: a dificuldade de encontrar fontes para fazer os debates qualitativos sobre vários temas e a lentidão do poder público para responder às demandas por dados quantitativos. Para dar conta do amplo escopo de abrangência do projeto, passei a cogitar a colaboração com agentes locais para a produção de textos que discutissem temas nos quais tais personagens tivessem atuação social ou profissional ou dos quais fossem estudiosos. No mistério de encontrar tais possíveis colaboradores, foram feitos contatos com muitas e as mais diversas pessoas convidadas a escrever, além dos assuntos dos textos que de fato saíam nessa coletânea, sobre a história de Rio das Ostras e outras cidades ou localidades da região, os movimentos negro, LGBT e de pessoas com deficiência, a implantação local da Lei de Ensino da História Afro-Brasileira, o movimento estudantil secundarista e as ocupações de escolas, a situação dos pescadores, a gestão local e divisão dos royalties, a desigualdade social, a segurança pública, a Semana de Cultura Afro-Brasileira, realizada anualmente na UF Rio das Ostras, o turismo, a educação física na rede pública, a relação entre desenvolvimento e participação cidadã, os conflitos ambientais em Macaé, as relações dos governos municipais no período com os níveis estadual e federal, bem como com outras prefeituras da região, e, por fim, a análise quantitativa e ou qualitativa dos sistemas de saúde, educação e assistência no município. Nesse processo, conversei com algumas dezenas de pessoas, frequentemente mais de uma, sobre o mesmo tema, num trabalhoso deslindamento de uma rede de contatos com os quais eu tinha pouca relação até então. Como resultado, houve alguns aceites, muitas recusas, vários desencontros de datas e agendas, muitas renegociações e diversos ajustes, chegando, enfim, ao resultado ora apresentado. Foram feitos paralelamente
contatos para a realização de entrevistas com personagens locais importantes que poderiam passar informações significativas sobre os temas da realidade local. No caso do movimento negro riostrense, em face das dificuldades e diversidade dos participantes, optamos por realizar um evento no qual foram registradas as reminiscências de 2 participantes, algumas páginas de uma enciclopédia que ainda precisa ser escrita na íntegra. A ideia era também aqui gerar fontes para estudos e consultas posteriores, além do registro histórico das experiências mencionadas. O livro, ora editado, é resultante de todo esse trabalho. Os autores dos textos aqui apresentados e os entrevistados são atores diretos da história local, ex-participantes de gestões do poder público, por exemplo, além de militantes de diversas áreas e sindicalistas, e também professores, estudantes e ex-estudantes da UF Rio das Ostras. Frequentemente ressalte-se, os papéis se interpenetram. Estudiosos e militantes se misturam nas mesmas pessoas e, inclusive, alguns textos adquirem tons memorialistas. Ao final das contas, acredito que podemos oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade local importantes aportes à reflexão sobre a sociabilidade de Rio das Ostras e região, ainda que nem longínquamente houvesse a intenção de esgotar os temas. Uma empreitada desse porte só é possível com um trabalho coletivo. Devo, então, meus profundos agradecimentos aos que aceitaram a tarefa de deitar sobre o papel suas experiências e ou estudos, apesar das diversas tarefas que cotidianamente nos assaltam. Os autores aqui apresentados se empenharam na escrita de seus textos e, flexíveis no atendimento de uma série de demandas que surgiram no decorrer do processo, além de muito pacientes. A todos e todas, meu muito obrigada. Os entrevistados para essa coletânea também dedicaram ao projeto uma parte do seu precioso tempo e depois revisaram os textos, buscando informações adicionais e revistaram seus alfarrábios em busca de fotos. A eles, Eronei Leite, Marcos Breda, Cloviomar Cararini, Lamiel Barreto e Magna Adnisia Rodrigues, o meu profundo agradecimento. Lastimavelmente, um problema técnico na entrevista da enfermeira Magda, uma profissional de referência e uma das memórias vivas da história local, impediu sua degravação e publicação nesse número. Ainda no tocante aos depoimentos, aproveitamos a ocasião para trazer a público a entrevista ainda inédita, realizada há cerca de uma década para outro projeto, com o líder quilombola Lamiel Barreto, que, segundo entendemos, é de interesse para os estudiosos do tema. Ele se dispôs a revisar o material, suprindo algumas lacunas nas informações, pelo que também agradeço. Eronei, além de tudo, passou informações substanciais que não consegui encontrar em outros lugares, e por isso registro meu agradecimento. Algumas pessoas foram entrevistadas por escrito, contribuindo de maneira fundamental para a qualificação das análises sobre a questão política local. Idacide Souza Coutinho, Anderson Silva, Luiz Eduardo Amaral e Gilberto Zanetti. Agradeço muito a eles pela gentileza e pela acuidade de suas análises. Regina Pereira Muniz, que mantém o importante centro cultural Taberna da Amendoeira e seu anexo, o Baú da Amendoeira, sempre solícita, passou informações e fotografias. Nelma Ferreira também enviou informações solicitadas que foram muito úteis. Elias Alves de Souza se propôs a me iniciar nas peculiaridades da política fluminense. Alex, administrador do perfil Memória Riostrense no Facebook, autorizou o uso das imagens disponíveis na página. Carlos Takashi, do DIEESE, enviou importantes dados de economia regional. O professor Edson Teixeira me passou o contato de Mestre Mistério e Marcela Guerra,
e o professor Gilberto Zanetti abriu portas com inúmeras pessoas a quem procurei com várias demandas. Meus agradecimentos a todos. Devo um agradecimento muito especial ao professor Juana Retena Jimenez, que tem sido um parceiro contínuo no grupo de estudos marxistas e que encarou comigo o projeto de pesquisa. E que encarou comigo o projeto de pesquisa sobre Rio das Ostras e região. Ao professor Anderson Fábio de Mello, por aceitar escrever o prefácio, enriquecendo essa coletânea com a sua contribuição. A Adriana da Silva Abreu, pelo diálogo e apoio logístico em várias tarefas, incluindo a edição do texto do evento Reminiscências Pretas. Renata Cardoso Oliveira, que contribuiu no trabalho de edição da entrevista com Lamiel Barreto, além de escrever a apresentação. Por fim, agradeço imensamente aos estudantes que passaram pelo projeto em alguma de suas etapas e que muito contribuíram para que os resultados aqui apresentados fossem possíveis. Beatriz da Silva Berbá, Ellen Ferreira Muniz, Fragoso, desculpe, Faiola Salgado de Assis Riscado,